Começando aqui mais um episódio do GrifoCast, hoje aqui com esse fenômeno, o amigo Fábio Ordones, fundador e CEO do Metropolitano, certo? O maior grupo aí de Art Deco Brasil. Eu soube que agora está nos Estados Unidos também. Queria saber aqui um pouquinho, meu amigo, sobre sua história. A gente vai contar aqui como começou isso tudo, quais são suas visões de futuro, o que acontece aí nesse fenômeno que é esse grupo e queria saber um pouco mais de você, como é que começou isso tudo, quem é Fábio, de onde saiu isso tudo. Conta um pouquinho aí quem é você. Ô, louco, quanta pergunta. Vai dar certo, vai dar certo. Falar aí. Cara, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por me convidar para participar desse momento aqui com vocês. O prazer é meu, meu amigo. Eu acho que uma das minhas responsabilidades, considerando a comunidade que eu lidero hoje, é realmente gerar conexão, é realmente trazer informação, bagagem, conteúdo e principalmente conexão aí entre empresários no setor da construção civil, da arquitetura, do design e profissionais da área, né? Então, cara, para mim é um prazer poder estar aqui e contribuir. Então, onde eu puder ajudar, onde eu puder contribuir, eu quero que vocês estão acompanhando a gente aqui nesse podcast, que vocês acompanhem e é só falar que a gente está aqui para servir vocês. Se prepare que esse aqui promete, viu? Vamos lá, vamos lá. Cara, tem um ano mais ou menos já acompanhava e comecei a ver, tipo assim, a minha realidade nas devidas proporções maiores, né? Falei, cara, esse cara é bom. Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia. E por uma provocação de vocês, me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz um MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade. E agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. Eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades que a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, né, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, né? Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3, e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Daí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade, né, de saber para onde está nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot seat para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje. Cara, vou lá falar um pouco sobre mim. Você, obviamente, você já sabe um pouco da minha história, mas eu acho que muitos que estão acompanhando aqui talvez ainda não conheçam, mas muito prazer. Eu sou o Fábio, eu sou o CEO e fundador do Metropolitano Brasil. E o Metropolitano, Daniel, nada mais é do que uma plataforma. Eu criei uma plataforma de networking, de relacionamento entre profissionais da área da arquitetura, do design, da construção civil, com empresas desse setor, né? Então, de um lado, a gente tem especificadores, influenciadores, decisores em compra no movimento da construção civil no Brasil. De um lado a gente tem esses profissionais, do outro lado a gente tem empresários, empresas fornecedoras desses produtos, desses serviços para fazer esse mercado da construção civil acontecer aqui. Então a função do Metropolitano nada mais é do que conectar esses dois mundos, fazer uma ponte aí entre quem imagina e quem realiza. Um mercado enorme, né? Um mercado enorme aí, falando de números para você poder entender, eu vou contar um pouco da nossa história, mas vou falar onde nós estamos hoje, né? Hoje a nossa plataforma, a nossa empresa, ela tem filial em mais
mais de 60 cidades no Brasil. Na Flórida também, Miami, começando agora em Orlando, a partir de setembro, outubro agora também. E começando em Assunção, no Paraguai, a partir agora desse mês de setembro também. Vai dominar o mundo. Então, a gente tá falando aí, você falou de números, né, cara? Mas só para você ter ideia, hoje, nesse nosso mercado, só no nosso nicho, a gente atende a uma demanda de 1.000 empresários fazendo parte da nossa comunidade. Esses 1.000 empresários se relacionam com mais de 28.000 escritórios de arquitetura, design de interiores, construtoras também. E juntos eles fomentam uma cifra, dezembro do ano passado, a gente não fechou esse ano ainda, mas dezembro do ano passado a gente fechou com uma cifra de quase 7 bilhões de reais em negócios gerados só aqui no Brasil. Então, a gente está falando de um mercado extremamente ativo, de um mercado pulsante. O que a gente precisa entender é onde essas pessoas estão, com quem elas estão e para onde, obviamente, esses negócios estão indo. Então, essa é a função do Metropolitano hoje aí. Só para te dar um choque aí com números do que está dentro da nossa plataforma. Olha o tamanho desse negócio, olha o tamanho do poder do network, do encontro de profissionais, empresas dentro desse segmento que é Brasil todo e o mundo todo vive isso daí, né? E você conseguiu criar linkar dois mundos aí de empresas e pessoas e profissionais muito bem. E como surgiu esse negócio? Você acordou um dia e falou, vou criar isso e vamos lá? Ou você viu que tinha uma dor no mercado, viu que existia uma lacuna, você já veio da área? Como é que foi isso? Cara, no G4 eu lembro de ouvir uma frase, não sei se foi o Thales, não lembro quem que foi, mas tem uma frase que acho que rola até hoje no G4, que é: ideia boa vale 10 centavos a bacia, né? É isso aí. Cara, não vejo uma ideia boa. Eu acho que a ideia de expandir o negócio, sim. Mas o modelo de negócio do Metropolitano, ele surgiu, na verdade, cara, da iniciativa de empresários, de clientes meus que já eram meus clientes, e eles precisavam se organizar como comunidade. Eles precisavam fazer algumas ações de levar um grupo de arquitetos, um grupo de design de interiores, para participar de algumas feiras, algumas mostras, e eles precisavam de alguém para organizar isso. E eu sou um cara do marketing, eu não sou arquiteto, para quem acha que eu sou arquiteto, não sou designer de interiores, eu atendo esse nicho, mas eu sou um cara da área de marketing, da área da publicidade, eu vim da formação da área de marketing e publicidade, e eles precisavam de alguém de marketing para fazer essa ponte, para organizar ações, organizar eventos, preparar essas experiências e fazer essa parte de RP mesmo, de relacionamento. E isso lá em Uberlândia, Minas Gerais, em 2012, eu comecei a atender uma demanda aí desse grupo de empresários, um grupo pequeno ali de 6, 7, 8 empresários, local, só lá da cidade. E ali eu comecei a entender a dinâmica dessas relações entre o arquiteto, o designer de interiores e esses fornecedores. Eu comecei a entender que quanto mais um arquiteto entende, se conecta e sabe e é capacitado tecnicamente dos produtos desses fornecedores, mais ele vai estar vinculado. Quanto mais ele está vinculado com aquela empresa, com aquela marca, mais ele vai automaticamente especificar e detalhar isso nos seus projetos. Perfeito. Quando eu entendi isso, eu comecei a fazer gamificação dessas relações. A gente começou, então, a entender que quanto mais esses profissionais forem parceiros, direcionarem e entenderem o que são os produtos e serviços que essas lojas têm, mais esses profissionais, esses especificadores vão gerar negócios ali naquele mercado. Quanto mais isso acontecer, mais eles vão ser vistos, reconhecidos, e quanto mais eles forem vistos, reconhecidos, melhor para a carreira profissional deles. Então, de um lado, fornecedores ganham mais porque tem mais possibilidade de mais negócio, mais relacionamento gerado. Do outro lado, esses profissionais ganham mais porque eles têm mais lastro, bagagem técnica, cultural, científica, educacional para poder evoluir, e visibilidade de mercado também. E o cliente ganha mais, né? Quando cada vez mais os arquitetos entendem as especificações, entendem os produtos, os projetos ficam melhores também para a ponta final, que é o cliente. Então, exatamente. Isso é muito bom. E essa ideia da gamificação, assim, fazendo analogia até para o meu negócio, eu também utilizo de gamificação dentro da produtividade do campo, né? De como o pessoal... Quem está no campo ali. De quem está no campo, como o cara ganha mais em acelerar mais, e aí como o nosso negócio é antecipação de prazo e de futuro para o cliente, cada um já tem uma meta ali durante o dia, durante a semana, e a partir do momento que eles vão bater nessa meta, eles vão gamificando e ganhando mais. E eu gosto muito de gamificação por conta de você alinha os incentivos. E no seu negócio, você utiliza também disso
para criar meio que um flywheel entre Sim. você... uma comunidade que as lojas ganham, os arquitetos ganham, os clientes ganham, e isso aí faz girar e todo mundo ganha e você intermedia isso tudo. Então, pô, parabéns aí por essa ideia. E, cara, como é que foi a expansão? Eu imagino que começou, certo? Obviamente pequeno, local, mas também já grande, porque às vezes os fabricantes não eram locais e você fazia também viagens com esse pessoal para fora, para conhecer. Então, já começou um negócio também que não era só regional, já tinha meio que um negócio de distâncias também. E aí, como que você foi crescendo isso em outras... Cara, você não vai acreditar, mas você acredita que 100% dos meus clientes, 100% das empresas que participam do Metropolitano hoje, que pagam para estar na comunidade, e quem paga é o empresário, né? Ele paga para pertencer a essa comunidade. 100% dessas empresas vieram por indicação, só estão dentro porque foram indicadas por outras empresas que fazem parte da comunidade. Putz, imagino. Por quê? Quando você pertence a algo, quando você faz parte de algum tipo de grupo, principalmente se é uma iniciativa nova que começa, você nunca quer estar sozinho. Ou você vai entrar porque você já vê que tem pessoas que você se conecta que estão dentro. Perfeito. Ou se você está entrando no começo, a primeira coisa que você faz é chamar seus amigos para você criar o seu ecossistema. Você não tá só, né? Exatamente. E foi assim que o Metropolitano aconteceu. A gente começou em Uberlândia, Minas Gerais. Eu atendi um grupo de empresários por um período antes de ter a marca Metropolitano. E eles eram uma associação local. E depois eu entendi que a gente poderia deixar de ser uma associação e eles passarem a ser nossos clientes de fato, né? E aí foi a hora que a gente começou isso em Uberlândia em 2015. Em 2015 mesmo, na virada de 2015 para 2016, um cliente meu que trabalhava na área de planejados, ele também tinha loja em Ribeirão Preto. Aí. E ele falou, cara, por que a gente não começa isso em Ribeirão Preto? Eu falei, olha, para funcionar o negócio, para dar certo para mim, principalmente, eu preciso que exista um grupo mínimo de empresas em Ribeirão Preto. Ele, se eu arrumar as empresas, você toca a operação para a gente em Ribeirão? Eu falei, claro, né? Tá arrumando cliente para mim. E assim a gente foi para Ribeirão Preto. Aí de Ribeirão Preto, dá para fazer a mesma coisa em Bauru? Aí de Uberlândia, dá para fazer a mesma coisa em Uberaba? Patos de Minas? Catalão, Goiás? E aí foi, cara. E aí foi nessa brincadeira hoje. São mais de 60 cidades no Brasil. São mais de 1.000 lojas. São mais de 25 mil arquitetos. Enfim, aí sim chegamos nesses números aí. 100% orgânico. Zero preocupação com tráfego, zero equipe de expansão e captação de lead, simplesmente porque a gente entende que o grande negócio, o grande poder de negócios no mundo hoje, e eu não estou falando do setor da construção civil, no mundo é em cima de comunidade. Olha o que as grandes marcas estão fazendo. Vamos para uma atmosfera totalmente diferente. Vamos pegar a Alo. Mercado de sportwear, né? Mercado fitness ali, etc. Na área da moda. E o que a Alo faz o tempo inteiro? Ela fica fomentando comunidade. Você pegar on com tênis, a mesma coisa. Então, o negócio não é o tênis, é você fazer parte do grupo de corrida da on, é você fazer parte do momento que vai ter de aula de pilates, que vai ter da Alo. Então, eles estão formando comunidade. Vamos para mercado de alto luxo, vamos pegar Dior, café da Dior, espada Dior, experiência da Louis Vuitton com o café Louis Vuitton no deserto, em Dubai. Então, eles estão focando em comunidades, porque não tem mais a ver com você ter dinheiro e adquirir algo. Perfeito. Tem a ver com você pertencer. E né? Então, o seu background em marketing, publicidade, eu acho que deu essa visão muito clara para você no empreendedorismo, né? E assim, todas as grandes marcas entenderam esse jogo, certo? E como você falou, não só em construção. E não tem setor que fala, meu setor é assim. Sim. Cara, seu setor pode ser tradicional, tem como você criar um negócio diferente, né? Existem diversos exemplos disso daí no Brasil e no mundo. Então, basta a gente estar antenado e se atentar a isso daí. E me fala um pouco mais sobre os eventos. Existe algum tipo de calendário que você faz por cidade? Como é que funciona? Isso é mais no final do ano? É mais no início? Todo mês tem coisa? Como é que organiza isso? E para gerenciar essas 60 cidades, bicho, como é que... Meu amigo... tem horas que a gente... Uma cidade, eu acho que é muito problema. A gente tem muita... Graças a Deus, eu tenho um comportamento muito inovador quando o assunto é estratégia. Mas eu tenho um comportamento muito conservador quando o assunto é execução.
Perfeito. Então, eu tenho que oscilar, eu tenho que equilibrar bem os pratos entre ser inovador, disruptivo, vanguardista, Perfeito. comercialmente, mas ser conservador administrativamente. Eu acho que um dos maiores desafios hoje de um empreendedor é você equilibrar esses dois pratos. Perfeito. Porque habitualmente a gente é comercial, cara. A gente é disruptivo, a gente quer sair fazendo, a gente vai ter ideias, a gente vai fazer um monte de coisa. Com certeza. Só que às vezes a gente pisa no acelerador até demais, a gente esquece de olhar para a estrutura e olha só para o fluxo, né? E eu tive a sorte de ter sido iluminado ali, acho que Deus colocou na minha cabeça, falou, cara, segura agora, pisa no freio com essa parte comercial, coloca a estrutura para acontecer. Então eu tive um ano que meu crescimento foi 0. E foi intencionalmente 0, porque eles ficavam me chamando. É muito fácil. Imagina o cliente claro. chamando e você, entre aspas, tirando o pedido. Olha o nível da tentação disso. Falar, olha, a gente não está abrindo novas filiais agora. Mas eu gosto de deixar pré-cadastrado. A gente retoma a abertura em janeiro de 2018, na época. De 2018 para 2019. Em janeiro de 2018, janeiro de 2019. Mas 2017 não dá. Perfeito. Eu acho e que aí, isso é cara, importante, velho. você segurar isso. Então, assim, falei de trás para frente, né? Falando de estrutura, a gente tem esse comportamento até hoje muito conservador em relação ao que vai fazer ou que não vai fazer. Botar o pra chapéu garantir... onde a mão Exatamente, alcança, né? exato. Porque a gente trabalha, de certa maneira, com o dinheiro dos outros. Claro. E aí entra a parte de ações, de eventos, de viagens. Como eu falei para você, Daniel, a gente gamifica essas relações. A partir do momento que a gente gamifica essas relações, a gente administra um fundo direcionado desses clientes, desses patrocinadores, dessas lojas para eventos, marketing e experiências. E aí a gente faz uma curadoria junto com eles e apresenta para eles um planejamento estratégico em cada cidade do Brasil do que é que vai funcionar para eles naquela cidade. E quem decide o que vai ser feito ou não é o meu cliente. Eu não chego com uma receita pronta. Esse é o grande diferencial do Metropolitano comparado a outros tipos de programas, polos, clubes, núcleos que existem aí, né? O mercado existe hoje, é concorrente. A gente foi pioneiro em várias cidades, mas hoje eles mas vão muito replicando. regionais, né? Por Eles são exemplo, locais, eu até regionais, quando a gente né? se Pô, conheceu... tem pouquíssimos players que tem algum tipo de competição conosco a nível nacional, né? Então, pouquíssimos para falar que tem, né? Porque a maioria atua de uma maneira mais forte somente em uma determinada região. Perfeito. Né? Então, o que eu entendi? Eu entendi que se eu chego lá em Salvador, cara, para conversar com você, não adianta eu vir com a proposta super desenhada de que a gente vai ter a palestra X, de que vai ver não sei o quê, que a gente vai ter uma ação de vendas assim. Eu não sou de Salvador, amigo. Eu não entendo do mercado de Salvador. Quem entende do mercado de Salvador é você. Quem é meu cliente é você. Então eu preciso saber o que você, sendo meu cliente, quer entregar para o seu público, que são os arquitetos, os designers de interiores, ali de Salvador. A partir do momento que a gente faz isso, eu estou dando vez, eu estou dando voz, eu estou dando palco para você que é meu cliente. Perfeito. Porque o dinheiro é seu, a verba é sua, a cidade é sua. Eu tenho a plataforma, eu tenho a ferramenta e eu tenho todos os meios de executar e garantir a entrega. Mas você é que vai decidir o que você vai entregar para o seu mercado. Então, em cada cidade, em cada uma dessas 60 cidades, a gente faz um planejamento definido para lá, aprovado para lá, com verba para lá, para atender o público deles. Isso é muito interessante porque você entendeu um jogo de regionalização do Brasil, que é muito diferente. O Brasil é muito grande, é um país continental. Nichos, né? Exatamente. E isso é um desafio, eu fazendo aqui uma analogia a incorporadoras, por exemplo, que tentaram ser nacionais, tá? Sei lá, tem casos de, sei lá, Cyrela, tá? A Cyrela, ela fez expansões nacionais e toda vez que ela foi em alguma região, ela entendeu que ela tinha que se juntar a algum player local, porque é muito regional o negócio. E da mesma forma, como o Brasil tem muitas diferenças, né, de cada região, você dando voz para o cara que é local, ao invés de querer botar, encaixar ele dentro de um quadrado, falar só funciona assim comigo, você consegue ter essa regionalidade e ao mesmo tempo entrar com toda a tecnologia, todo o sistema, todo o track record que você tem e o know-how em fazer o negócio acontecer. E aí você ganha penetração e volume no negócio. Isso é interessantíssimo, entendeu? Eu acho que eu falo sempre isso, são vários Brasis dentro de um só.
Com Então certeza. não adianta eu vir com uma receitinha mágica, ela não vai funcionar. E não é porque é o meu negócio, cara. Não, qualquer negócio. Ela não vai funcionar. Você vê grandes marcas fazendo uma série de adaptações para atender determinados mercados. Perfeito. Marcas globais que quando chega aqui no Brasil precisa adequar o marketing, precisa adequar como é que vão ser as ativações, como é que vai ser a infraestrutura. Com certeza. Né? Então não adianta. Então a gente precisa ter essa clareza como empresário, independente do segmento que você atua e que está assistindo a gente, precisa existir essa clareza de entender qual que é o mercado que você vai atender. Né? Bem Globo Repórter, né? Onde vivem, O que comem, como se comportam, como se reproduzem. Gostei. Enfim, cara, a gente precisa entender Cara, o nosso cliente. Né? Assim, eu acho que o cliente no centro não é para falar que o cliente sempre tem razão. Não, com certeza. O cliente sempre tem razões. Ele tem razões para querer isso, razões para não querer mais, razões para comprar, razões para não comprar. Perfeito. Então, na hora que você entende as razões do cliente, eu acho que fica muito mais fácil você entregar o que ele precisa e preparar para estar muito flexível. Bacana. Né? Velho, quando você começou esse negócio, você imaginou tal o tamanho que tal? Você sempre falou, vou brilhar, vai ser isso. Nunca imaginei, cara. Eu só queria pagar o aluguel. Eu sei. só queria pagar meu aluguel. Né? Eu nem imaginava. Eu não entendia. Quando eu comecei a atender esse mercado, eu não entendia qual que era a necessidade dele de fato. E aí você foi aprendendo. Por isso que como a cresceu maioria dos orgânico. empreendedores. Isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente, óbvio, não, aí teve, eu lembro direitinho, teve um determinado momento que eu olhei, falei, cara, a gente tá atuando, a gente tá em 14 cidades, 12 cidades, eu não me lembro agora. Aí eu, peraí. Sabe quando você tá tão no automático, fazendo, e aí foi nessa hora que eu falei, cara, esse negócio aqui é grande, dá para ele crescer muito mais. Só que eu fui muito bem assessorado com uma parte de consultoria desde o começo. Foi? E então eu tive pessoas certas para me alertarem nos momentos certos de, cara, pisa no freio. Perfeito. Do jeito que está a sua estrutura administrativa, você não vai suportar um futuro crescimento. Então organiza. Organiza isso daqui. Né? Organiza seu jurídico, organiza seu contábil, organiza uma série de coisas. Senão eu teria dado um racha ali. No meio do processo. 2018. Eu... No terceiro ano eu teria... Do segundo pro terceiro ano eu teria dado um racha. Num momento muito bom, assim. Todo mundo querendo, a gente isso é mais rampado. difícil, velho. Entendeu? Então, assim... Então, qual foi o momento da minha sorte? A sorte de ter as pessoas certas para orientar e dar um clique. Eu falei, cara, corrigir isso daqui. Eu fazendo uma reflexão no meu negócio, eu acabei aprendendo isso um pouco na dor, né? Tinha uma época que eu comecei a empresa com R$500 no bolso, né? Fazendo reforma residencial até se tornar ir para comercial e se tornar referência em obras áreas com Fast Construction. E aí, assim, quem vê hoje acha que tudo foi fácil e que, pô, os caras estão pegando obra de 20 milhões, entregando com 60 dias, tá uma beleza. Mas, velho, eu tive que ralar muito para chegar nisso e teve momentos que eu peguei obras de 20 obras ao mesmo tempo, certo? E aí eu parei para analisar, eu tava perdendo dinheiro metade e ganhando metade. E aí a galera querendo e eu não sabia dizer não. Então, eu não sabia dizer não e pegava uma obra e às vezes já estava numa obra de porte, tipo assim, pegando uma obra de 1 milhão, aí vinha uma obra de um cliente antigo de 100 mil e eu não sabia dizer não, eu pegava. Aí o que acontecia? Esse cara me sugava muito, eu dava atenção na de 100 mil para entregar um cliente antigo e eu de 1 milhão eu perdia dinheiro, que era onde eu tinha que me posicionar. E aí, depois de um tempo, eu falei, velho, vou parar esse negócio, eu vou começar a dizer não, só vou pegar aqui no nicho. E aí que a gente foi mudando, nichando cada vez mais. E até hoje, a gente eu só pego 3 obras ao mesmo tempo. O pessoal acha de louco, eu só, velho, só 3. E aí o ticket de 15 a 20 milhões, certo? Que é obras comerciais de alto valor e como faculdades, escolas, etc. Passou de 3... Entendi. Não faço, entendeu? Não, é só 3 aqui, na próxima tem mais, né? Por trimestre. 3 por trimestre e acabou a história. Agora, a gente faz o que ninguém faz no Brasil. A gente entregou agora aqui, em São Paulo, a primeira escola de influenciador do mundo, a Community. Eu vi. Cara, surreal. Quantos dias de obra ali? 70, velho. 70 dias de obra. Quantos metros quadrados? 15 mil metros. 15 mil metros quadrados, 70 dias. Uma guerra. Não dá pra fazer... Ninguém luta 1000 guerras, entendeu? É isso que é o negócio. E fora as limitações físicas... não vai, entendeu? Físicas. E do jeito que a gente faz... De engenharia que existe uma obra, de coisa... preciso esperar isso, ficar pronto para começar isso. Você tem que respeitar fases, né? Então existe esse desafio. Velho, qual foi, que você acha em sua carreira aí, um dos grandes desafios do crescimento?
erros, aprendizados que você teve nessa trajetória que você acha que foram cruciais aí para o seu desenvolvimento da Metropolitana? Tipo assim, momentos de inflexão. Você fala, cara, naquele ano de 2018, quando eu segurei aqui, como você disse, foi um ano bom, porque se eu tivesse crescido, eu tinha rachado o negócio. Então, eu acho que esse foi quando você definiu, sei lá, expandir, enfim... Tenta lembrar alguns pontos aí que foi algumas viradas de chaves, né? Cara, o primeiro você mesmo já citou, né? Questões administrativas e estruturais. Então, eu acho que o meu acerto, né? Eu posso falar que foi um erro, mas assim, todo negócio, principalmente empreendedor de uma ideia como essa, você vem meio costurado, né? Vai fazendo, vamos arrumando no meio do vai trocando o pneu com o carro andando. Mas todo mundo né? Então, tirando essa parte que já é óbvia, eu acho que o acerto foi ter dado uma atenção para a estrutura na hora certa. No meu crescimento, assim, cara, vai estourar. Arruma antes. Então, acho que isso foi um ponto, assim, que, cara, fez muita diferença pra mim. E uma paz também, né? Imagina. Exato. E aí, quando eu vi que as coisas estavam acontecendo e tal... Então, hoje eu enfrento um novo desafio estrutural por conta da internacionalização do business. Meu negócio tem que estar pronto, não é só para atender o cliente aqui. Ele tem que estar pronto para atender um cliente mundial. Né? Então, vem desde estrutura bilíngue, a ajustes financeiros, administrativos, fiscais, tributários, para poder atender demandas internacionais. Então, tem todo esse desafio que a gente vai chegar lá. Mas... eu acho que outro grande ponto, e esse fez a gente foi de 8 para 80, de 80 para 800, pessoas. Eu tive por um período um comportamento muito centralizador em mim. E aí depois eu achei... fundador isso. Aí o que a gente fica ouvindo de todo mundo? Tem que delegar e tal. Só que, cara, aí o que eu fiz? Eu centralizei em um ou em mais um. Eu no delegar, o que eu fiz foi pegar todo o meu e jogar em cima de outra pessoa. E aí? Mas essa outra pessoa, meu amigo, não é a dona do seu negócio. Não é. Então, o que ela vai fazer? Se estiver dando bom, ela fica contigo. Ao primeiro sinal de fumaça de algum tipo de instabilidade... pulo do barco. Exatamente. E não só pulo do barco, como ainda leva o que puder levar, né? Vira um salve quem puder. Pirata, vira mesmo. E assim, no primeiro sinal. Então, a partir do momento que a gente tem essa situação, cara, o que eu aprendi? Que o delegar não tem a ver com você sair para colocar na mão de um ou dois. Tem a ver com você distribuir isso em uma estrutura que deixe bem claro para o cliente, para o mercado, de que o negócio não é graças a você. Então eu fujo o tempo todo de fazer aquela... olha, é o Fábio, ele que é o fundador, ele é o idealizador, ele fez isso tudo acontecer, ele carregou isso nas costas. Eu mostro sempre para o mercado, inclusive em mídia. Então, eu estou muito pouco preocupado se eu sou o chairman do negócio, e tal, porque como é que eu faço uma reunião de planejamento estratégico com as ideias que eu tive em 64 cidades? Como que eu faço isso? Não faz. Então, beleza. Então, eu vou em cada cidade. Então, beleza. Então, toda semana eu vou em uma. 62 meses. 3 dias lá. Como é que eu vou fazer isso? Foi um ano todo, não faz. Acabou o ano, não tem semana o suficiente para isso. A empresa, ninguém sentou na cadeira do piloto para tocar essa empresa. Esquece. E não vai acontecer. E tentei, tá? Tentei. Até 30 cidades ainda eu fazia. Eu participava de todas as reuniões de planejamento estratégico, eu participava de todos os eventos de lançamento e encerramento de campanha anual. Só que chega uma hora que não dá. Teve algum momento que você começou a desvencilhar isso do seu nome, do negócio? Que você achou importante? Cara, na hora que eu fiz que eu entendi dessa estrutura, eu já tentei desvencilhar um pouco o meu nome. Né? Porque antes, Uberlândia e Ribeirão. Eu ficava uma semana em Uberlândia, uma semana em Ribeirão Preto. Eu cuidava das demandas locais ali, do comercial e etc. E aí depois eu já comecei a perceber que eu precisava nomear executivos de contas em cada cidade. Então eu tenho executivos hoje que representam e que cuidam da minha marca naquela cidade.
Só que não está tudo na mão desse executivo. Eles têm algum tipo de participação, bonificação em relação ao... Sim, Depende. eles recebem um percentual do meu faturamento bruto. Sim. Eles têm acesso a um percentual do meu faturamento Então são bruto. meio que associados no Exatamente, business. né? A gente chama de executivos de contas, Exato. eles não são CLT, não são funcionários da empresa, Claro. né? Mas eles me atendem como representantes, como PJ. Perfeito. Só que aí dentro dessa estrutura, ele tem as responsabilidades de cuidar da parte relacional e comercial naquela cidade. Pronto. Mas aí eu comecei a deixar muito claro, tanto para ele quanto para o mercado, para o nosso cliente, que ele cuida disso. Financeiro não é com ele, marketing não é com ele, infraestrutura, eventos macro e nacionais não é com ele, jurídico não é com ele. O cliente, ele começa a entender, o cliente metropolitano que está na nossa base, ele entende que ele é aportado por uma infraestrutura muito maior. Perfeito. E que não diz respeito somente ao nome e à imagem daquela pessoa. É muito importante. A gente tem um time muito sólido, a gente tem uma equipe de executivos muito sólido, muito sólida hoje dentro da estrutura, mas o nosso cliente entende que não é somente isso. E eu já tive uma época que meu cliente não entendia isso. Já teve uma época que nem o meu executivo entendia isso. Ele achava que era tudo por ele, graças a ele. E aí, pra você mudar essa... Cara, sinceramente, né, papo raiz aqui de empreendedor, teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu. Obviamente quem não entendeu não faz parte do time hoje. Entendeu? Porque a pessoa mesmo começa a ver que não pertence a ela. Assim como a gente também vê que aquela pessoa não pertence ao time. Isso é bacana. Eu vejo algumas similaridades com o meu negócio. Eu sempre entendi que logo quando eu criei a marca da Grifo, o pessoal só queria Daniel nas obras, né? Impossível, cara. E eu falei, cara, só topo 3 obras ao mesmo tempo. Mas isso não vai dar, então vou ter que criar uma marca. E aí criei a Grifo, trouxe o meu estagiário, e era eu estagiário, eu ganhava R$400, meu estagiário 200. Meu estagiário ficou milionário. Hoje em dia, Bruno da Super Coffee, criou a Super Coffee, ele começou com... Legal. Ele tocava a obra e fazia... Conheci o Brunão lá no Tony. Aí ele começou a criar o café, e aí eu falei, velho, vai tocar seu negócio aí, que você tá com 200 conto, a gente dividiu, um parceiro e amigo até hoje. E, assim, depois veio outro, a gente foi se dividindo, né? Mas de um tempo pra cá, principalmente depois que eu tomei uma decisão de passar um pouco mais de autoridade no mundo digital, a gente eu tenho mais 2 sócios no Fast Construction e tem um sócio na parte residencial, que era um cara que começou comigo, era pedreiro, virou encarregado virou engenheiro virou gerente de obra, gerente de contrato, e hoje só toca nossas obras residenciais. A gente pega só 2 obras, casas de alto padrão, para quê? Para atender nossos clientes comerciais. Imagine que eu fiz, sei lá, construí 6 faculdades pro cara, o cara vai construir a casa dele, como é que eu não vou fazer? Então ele atende essa demanda. Até o próprio cara quer te prestigiar, né? Ele quer, o cara fez tudo pra mim, eu quero que ele faça. Exatamente. Chega a ser uma desfeita. Né? Exato. Então, enfim, e aí, nessa estratégia de autoridade digital, a gente sentei com o meu sócio e falei, velho, vamos fazer uma estratégia onde a gente vai estar mais posicionado, vai começar por mim, que eu vou criar alguns tipos de estratégia, se é errado, deu errado comigo, e depois vocês vão, certo? A gente replica isso pra vocês. O que aconteceu? Deu certo, eu botei um cara pra me filmar 24 horas dentro da obra, essa porra explodiu, porque a gente mostra com naturalidade o que acontece, diferentemente de outras pessoas na digital que mostra o mundo da fantasia. Maqueio, né, cara? Vem aquela coisa maquiada aí que então, quem tá vivendo obra... ele sabe como é, exatamente. A gente mostra a realidade, problema, verdade, não sei o quê. Então, isso, assim, girou uma autoridade tão grande. E aí, tudo que eu lá atrás era... tentei matar ao máximo aquela criação de marca, hoje se distanciou um pouco, as pessoas voltaram a ligar muito meu nome à empresa. E, na verdade, quem faz o negócio acontecer, Daniel desenvolveu a metodologia, pensou no negócio, beleza. Mas quem aplica esse negócio é a turma, são meus sócios e a galera que tá lá comigo atrás. Se não fosse eles, não daria certo. Sim. E aí eu tenho que desconstruir isso agora. Por isso que eu tava perguntando para você de como foi essa mudança de chave, entendeu? Com a turma. Porque até para ensinar o meu cliente também, que é isso. Porque senão o pessoal me liga, etc. Porque eu que tô aparecendo mais, eu que tô não sei o quê, entendeu? Eu tive uma intencionalidade num período. Hoje já é porque realmente é assim. Mas eu passei por umas situações muito engraçadas que eu falei, cara, como que eu vou fazer? Tudo é o Fábio. Putz,
Aí o que eu comecei a fazer? Meu cliente mandava uma mensagem, um WhatsApp. Você passava. E nessa mensagem que ele me mandava, eu passava para outra pessoa. Não respondia ele. Você quer infartar, porque você quer o quê? Você quer resolver. Claro. E você sabe que quando uma pessoa demora 1 hora para resolver, você resolveria em 10 minutos. Exato. Né? Porque essa é uma das qualidades do empreendedor, né? O cara resolve muito rápido. Claro. Por isso que ele é um empreendedor. Exato. E aí, cara, você tem que assistir. Você tem que deixar outra pessoa ir lá, resolver, esperar o timing dela e tal. E aí tem uma dor de barriga disso, porque cliente que acaba não sendo bem atendido, ou melhor, não sendo atendido como você atenderia ou como ele sabe que você atenderia se fosse você, porque ele já te conhece. Exatamente. Certo? Então, o que eu fazia? Eu não respondia, passava para minha gerente de marketing, por exemplo, que era uma coisa linkada ao marketing naquele momento, e aí a minha gerente de marketing chegava, chamava essa pessoa, olha, fulano, tudo bem? Eu vi que você chamou o Fábio aqui, já resolvi sua situação, assim, 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 ok? Ok. Ela me avisava. Depois que ela me avisava, eu mandava mensagem. Ô, meu amigo, tudo bom? Cara, seguinte, vi que você mandou mensagem aqui pra mim, não consegui te responder na hora, mas eu tô vendo que a Tamires já te respondeu aqui. Aí é uma boa. Essa aí eu gostei dessa estratégia. Já resolveu? Ficou alguma dúvida? Cara, já. Que aí você não deixava no Qual que é a associação que o meu cliente faz? De que se ele outra falar pessoa direto resolve. com ela vai ser mais rápido que eu, porque cliente só quer uma coisa. Velocidade. Velocidade. Perfeito. Qualidade é o padrão da obrigação. Óbvio. Hoje você pede o cliente por timing. Exatamente. É por isso. Ainda mais no mundo de hoje. Onde você está escalando hoje? Velocidade. Na velocidade. Com certeza. Porque é tudo que você quer. É tudo que você quer. Entrar numa loja e ser atendido rápido. Sentar no restaurante e tirar seu pedido rápido. Tudo. Tudo é comprar online e chegar rápido. Né? Esses dias teve um evento lá em casa. Eu esqueci o nome da marca agora, cara. Mas é uma de tortas, um bolo. Bolo X. Bolo da vovó, que faz naquela forma. Joga ali, joga o chocolate em cima. Mas o marketing do cara entrega em 12 minutos em qualquer lugar de São Paulo. 12 minutos. E o aplicativo, toda a experiência está em volta disso. Ele bota um cronômetro. E fica lá o... Eu não lembro o nome agora, mas, cara, eu queria lembrar. Surreal. Mas assim, aí eu vi, tem que pedir esse bolo. O bolo tá hypado. Ele só é um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, cara. Mais de 12 minutos Que vem numa caixa, uma embalagem muito bonita, mas em 12 minutos. Em 7 ele chegou na minha casa. Aí. Em 7 ele chegou no Brooklyn, em São Imagine. Paulo. Ou seja, o cara organizou processo e estrutura para ter um PDV ali. Onde que ele ganha? Bolo de cenoura, cobertura de chocolate, você vai na padaria da esquina e compra. Ele ganhou na diferenciação da velocidade do... Não tem nada demais, mas o negócio é velocidade. Então, velocidade vende. É isso aí. Então, a partir do momento que você entende isso, e que eu entendi isso também, eu comecei a entender que o meu cliente só queria velocidade. Ele fala, por que você fala com o dono? Porque o dono resolve. Porque o dono resolve rápido, senão vai dar ruim. Exatamente. E se você falar com o dono e outra pessoa resolver mais rápido que o dono? O que você começa a entender? Perfeito. Isso é um insight muito bom, viu? Você começa a entender que é melhor falar com essa pessoa. Perfeito. Chega em mim, hoje, várias coisas ainda chegam em mim. Tem clientes meus que são meus clientes há 10 anos, cara. E esse cara, você acha? Entendeu? Óbvio. Eu não acho que ele vai me chamar. Só que ele já entende que ele vai me chamar para eu ficar ciente. Mas e que ele já imediatamente fala... eu mando alguém, aciono alguém para atender ele. Mas de um modo geral, hoje meu cliente já associa de que é melhor falar com fulano ou com fulano. Que vai atender mais rápido. Que vai atender mais rápido. Muito boa essa cara. Essa aqui eu vou anotar, viu? Então, assim, aí, só insight bom aqui, pessoal. Aí, ó. Beleza. Então, cara, assim, uma das coisas que eu aprendi foi isso. No começo eu fiz isso de propósito, mas eu... Hoje se tornou natural, habitual. Exatamente, né? Era um parto, cara, você abrir mão. Nossa, era sofrido, velho. Era sofrido. Mas hoje, cara, graças a Deus... Bacana. Ô, Fábio, você tem algum evento que é nacional, onde todo mundo vai? Faz sentido isso? Não faz sentido? Tem eventos internacionais, que você me falou também, que às vezes vai levar arquitetos para fora. Como é que funciona esse universo aí? Sim, eu tenho duas frentes... Eu tenho 3 frentes de entregas de experiências e de entregas de produto no meu mercado. Eu tenho... experiências e viagens de premiação, onde a gente elenca os profissionais mais ativos, com maior resultado, etc., para participarem de experiências, de viagens junto conosco. Perfeito. E essas viagens podem ser nacionais ou internacionais. São e aí grupos. São os mais ativos nacionalmente ou regionalmente, ou tanto faz? Nesse caso, a gente está falando sempre local. Entendi. Por mais que eu tenha uma abrangência nacional, tudo nosso é focado em fomento Local. do comércio local. Entendi. Então, se um cara está comigo em uma viagem técnica, em uma viagem para Semana do Design em Dubai, por exemplo, ele está comigo porque naquela região que ele atua,
ele foi um grande destaque. Entendi. E aí ele vai junto com outros profissionais Destaques. do Brasil, destaque, para essa experiência em Dubai. Bacana. Se ele vai para a feira em Nova York, para a ICFF Nova York, por exemplo, se ele vai para a feira de Milão. Conta aí quais são as melhores feiras do mundo pra galera que quer conhecer aí. Ó. Olha, eu vou falar focado na área da arquitetura e do design, que Claro. é onde a gente tem uma Perfeito. força muito grande, né? Mas Milão em disparado é o hype, né? Sempre é a base ali, né? O berço do design, então tudo sai muito de Milão. Mas a gente faz há 8 anos também a Dubai Design Week, que acontece sempre em novembro. A Maison Objet de Paris, ela entra em algo um pouco mais voltado para produto em si, para objetos, né? Então ela é um pouco mais direcionada, mas acaba acontecendo um movimento grande em Paris nessa época também. Hoje tem a ICFF Nova York, que acontece no primeiro trimestre, mas como é que é o nome daquela feira do varejo? Até o Alfredo vai sempre também. Onde? Em Nova York também. Tem uma feira em Nova York, agora eu esqueci o nome eu dela. também esqueci. Mas que também Eu sei tem qual é. sido um movimento muito interessante. Exatamente. Aí, ó. NRF, ó, ajuda dos universitários aqui. Tá vendo? Boa, então a NRF também acaba atendendo um pouco dessa demanda. Também faz sentido para nós. Então eu considero esses 3 pilares hoje que são muito, muito importantes. Tem outros movimentos que acontecem na Alemanha e tal, mas a gente está sempre nessa tríade. Esse a gente bate ponto anualmente, né? Então fora Casa Cor, outras mostras Não, óbvio, e outros movimentos que acontecem em outros lugares do mundo aí. Mas a gente leva profissionais aí para mais de 40 países hoje. E é sempre pra essas feiras ou você, tipo assim, tem alguma viagem que é, sei lá, algo novo, que ó, vamos fazer um negócio diferente aqui, etc, que o pessoal quer, local, que você traz um negócio diferente. Eu vejo que o pessoal gosta desse negócio. Eu acho que do nosso mercado, a gente precisa entender para o público final nosso, que é o arquiteto, é o designer de interiores, Daniel, a gente precisa entender onde e com o que a gente precisa muni-lo. Que a gente precisa agregar em conteúdo para eles. Então eu tenho 3 pilares muito focados para esse público final do meu cliente. Porque o meu cliente, na verdade, é a loja, né? O fornecedor. Entendi. O público final do meu cliente são os especificadores, arquitetos e designers de interiores. A gente precisa entender, dentro da estrutura, que eu preciso munir ele, capacitar ele cada vez mais com cultura, arte e design. Capacitações técnicas de produto acontecem em ações e eventos que a gente faz locais na cidade que ele atua. Palestras, workshops, imersões, treinamentos de produto, visitas técnicas, isso acontece em loco. Quando o assunto é experiências, viagens, que é um dos pilares que a gente entrega muito, o que a gente faz? Aí a gente já foca nisso. Então, desde ir para uma feira como Milão, por exemplo, isso agrega tanto quanto a gente levar eles para o Egito, para uma imersão em cultura, em história da arte, Fazer um passeio pelo em deserto. processos construtivos e etc. Porque isso tudo soma. Porque é curioso para ele. Todo mundo vai para tirar foto com a pirâmide, certo? Perfeito. Mas quantos vão para poder ter uma imersão com um guia turístico que é egípcio, formado em egiptologia, Imagine. que vai explicar e levantar cultura, todas as a hipóteses de processos construtivos, canais de irrigação, como que faz para água. Cara, o negócio é um deserto, o Egito é um deserto diferencial e só do tem o Rio negócio. Nilo ali, não tem mais nada além do Nilo. Então, como é que eles faziam os canais de irrigação para poder puxar a água do Nilo há 3 mil imagina. anos atrás? Aí, Né? Então, a gente sempre foca nisso. Óbvio, é uma viagem lazer, ela envolve networking, porque esses empresários vão também, mas todo mundo, a gente tem uma missão de que todo mundo que viaja conosco precisa voltar sabendo mais do que chegou. E a grande sacada aí que eu vejo é a experiência e de como você agregar no cliente de seu cliente. Sim. O cliente do meu cliente, ele é beneficiado através disso. E o grande pulo aí é que eu faço isso sem deixar entender que o meu cliente, que é o empresário, ele está deixando de ser assistido e atendido. Exatamente. Porque é o que todo mundo faz. Porque mundo faz, bom, então se o arquiteto tem a faca e o queijo na mão, eu vou jogar um monte de confete para esse arquiteto, coloco ele para enfiar a faca no pescoço junto comigo do fornecedor. O fornecedor vai apoiar, porque ele zela pelo relacionamento, mas ele não constrói uma relação boa com
comigo. Porque ele acha que eu tô extorquindo ele. Nesse formato, não. Eu chego no meu cliente e pergunto para ele como que ele quer atender o cliente dele. Que eu vou ajudar ele a melhorar a relação dele com o cliente dele. Pô, bacana. Né? Então, comunidade, cara. Comunidade de verdade. Muito né? bom então, essa visão. eu acho que por isso que a gente cresceu orgânico, né? Como a gente cresceu até hoje. É bom ter essa visão de crescimento, de como crescer, como você tornar o ambiente de uma comunidade melhor e como as pessoas de dentro agregam também para a comunidade. E falando sobre crescimento aí, Fábio, o que é que você imagina? Você falou de internacionalização. América do Sul, América do Norte. Você pensa em tem algum plano de expansão? Você começou agora Miami, acho que é um mercado grande, os Estados Unidos. Assim, você me falou também, a América do Sul tem outro também local que você tá abrindo. Pensa em expandir. É um mercado, rapaz, com seu um modelo mercado de muito negócio. grande, todo lugar cabe. É isso, né? cabe em todo todo lugar onde existe algum nível de crescimento econômico. E você já entendeu a sacada da regionalidade, que você pega um player local. Acho que o mundo é seu aí. Bom, vamos ver o que a gente dá conta de fazer com saúde, né? Eu tenho uma preocupação muito grande da gente crescer com saúde. Claro. Né? Que é o meu lado conservador. Né? Então, então tem vários tiros que eu falo, cara, eu podia dar um tiro fazendo isso. Mas aí nesse momento eu sou um pouco conservador mesmo. Claro. Então eu seguro. Mas eu continuo. Qual que é a minha responsabilidade hoje como CEO dessa empresa? Estar atento às oportunidades e sentar em uma cadeira de estratégia e não de gestão, seja ela comercial, seja ela operacional. Tem uma diretoria comercial, tem uma diretoria de operações, tem uma diretoria de comunicação, mas o meu foco hoje é ficar de olho para sentar na mesa certa, com a pessoa certa e entender onde estão as oportunidades. Então, eu não fui para Miami porque eu queria ir para Miami. Eu tive um sonho, vou levar para Miami. Claro. E, poxa, acho que todo mundo quer ter uma empresa em Miami, quer atender o mercado americano, né? Quer trabalhar em reais e receber em dólar. Com certeza. Todo mundo quer. Só que acho que vai além do querer. Até onde é oportuno, cara? Até onde você está de olho para entender qual que é o cenário certo, o momento certo. Perfeito. Quando que eu decidi ir para Miami? Quando um cliente meu no Brasil virou para mim e falou: Fábio, eu já estou operando aqui em Miami. Você não tem... Por que não traz seu projeto para cá? Se você trouxer, eu sou seu primeiro cliente aqui. E aí, acompanhei de perto, fui várias vezes para Miami, passei um período maior lá, né? Morei praticamente lá por um período, né? Fiquei num período muito curto, né? Mas fiquei. Mas eu fiquei 1 ano e meio indo, vindo, redesenhando, organizando para ajustar o produto para atender o mercado americano, que não é da mesma maneira que ele atendia o brasileiro. Perfeito. Mas eu fiquei testando, pivotando esse produto para aí sim, agora, depois de 1 ano e meio, agora em julho, eu virar e falar, cara, ele realmente está pronto e agora a gente tem uma sócia operadora lá que atua como CEO da operação nos Estados Unidos e agora sim o produto pode rodar e acontecer lá. Então, eu sempre tive muito essa preocupação. Então, quando você me pergunta sobre mercado, sobre para onde que a gente pode ir, é uma empresa, não tem nenhum fundo por trás. Ela é uma empresa 100% minha, né? Eu tenho sócios em projetos e empresas que fazem parte desse ecossistema, em empresas de eventos, empresas na parte de marketing, mas eu entendo hoje que pro formato que está o meu negócio, eu preciso respeitar um pouco as dimensões dele para ele crescer de uma maneira saudável. Então, o meu foco hoje é crescimento saudável. Mas existem propostas e chamados para a gente atender o mercado europeu, Emirados Árabes, mas a gente realmente precisa fazer por oportunidade. Então, a gente está começando hoje em Assunção, no Paraguai, com clientes que já são clientes nossos, que estão começando conosco ali e que querem essa demanda. Exato, meu cliente leva. Então eu tenho aqui um modelo pronto de comunidade. Se você que está assistindo a gente, vou aproveitar para vender meu peixe. Com certeza. Se você que está me atendendo, se você é um empresário da área, se você tem uma empresa, se você tem um mínimo de uma comunidade de empresários, fornecedores de produtos para uma obra que um arquiteto ou um designer de interiores especifica, cara, você já pode formar a sua própria comunidade e chamar o Metropolitano para atender, para administrar isso para você. Você vai ficar com a parte boa, que é a parte dos negócios. Não, com certeza, isso é importantíssimo, cara. Eu tava falando com um amigo agora no Class, no final de semana, com o Fernando Scheffer da Smart Home. Tá? Sim. E falei em seu nome, falei, velho, você tem que conhecer o Fábio, ele tá querendo criar uma comunidade pro pessoal, para diversificar, velho, conversa com ele para ver. Então, falaremos, com certeza. Aí, ó, tá vendo aí?
aí dando oportunidade, hein? Vou cobrar a comissão depois desse negócio aqui. Tem que precisar separar o seu FII ali. Que nada, Muito o importante bom, é melhorar a área. Velho, eu começo a pensar em seu negócio, a cabeça começa a explodir, porque eu fui um pouco, obviamente, pouco tempo que eu trabalhei no residencial de alto luxo também, e eu vi esse mundo E como o céu funcionava. é o limite, né, cara? O céu é o Rapaz, limite você vê no Miami, aí você tem residencial. Nova York. Depois eu vou te indicar também alguns amigos construtores. Depois que eu saí da Odebrecht e na época da Lava Jato, eu fundei a empresa. Alguns amigos abriram empresa também e depois eles foram para os Estados Unidos. E tem alguns específicos que criaram empresa lá em Miami, em Nova York, de alto luxo, etc. Acho que pode ser um bom contato para você. Maravilha, lá. vai ser um prazer. Aí tem um mercado em Nova York. Tem um mercado grande no Havaí também, de casa, de absurdo. Califórnia tem um mercado absurdo, né? Sim. Velho, o mundo Exatamente, são várias possibilidades. E aí, Isso. vem o que a gente estava falando, até que você comentou antes do podcast começar, quando a gente estava conversando aqui com o Paulo. A gente vai se empolgando, que parece que dá para fazer o que a gente pensou em fazer em 5 anos, a gente pensa em fazer em 1. Só que em alguns momentos a gente tem que tomar cuidado para não tomar algumas decisões erradas. Perfeito. Tem que calibrar. E aí você surfa no mar de uma onda só? Não E vai. a próxima? Né? Você tá pronto para pegar ela? Eu, particularmente, eu tava comentando aqui com o Fábio antes de começar o podcast, eu errei recentemente com isso, que eu quis pegar um plano de 5 anos e fazer em 1, com essa agonia que eu tenho. É normal, cara. Que a gente vê as possibilidades. Mas, a mesma forma, você tem que ter uma umbridade intelectual aí de fazer uma reflexão e ter uma humildade também de falar, pô, errei aqui, vamos corrigir a rota rápido, etc. Né? Eu acho que isso é uma característica do empreendedor e sem errar, você não cresce, né? Não tem nenhum empreendedor que não erra. Então, na verdade, você não pode passar pelo erro que vai te levar à ruína, que é uma grande falha. Mas tomar cuidado com a vaidade, né, exatamente, cara? Pequenos erros levam justamente ao sucesso. E a vaidade é um problema, porque com a vaidade você acha que você se sente imbatível e você não erra. Então, a pior coisa é quando o empreendedor começa a acertar, que ele acha que é invencível, que não vai errar nunca. E aí, meu amigo, que vem o primeiro rasteiro e que o cara... Ou quando você acha que você, você inventou a roda, e que você é um gênio, e que todo mundo quer você e que nada mais além de você serve. Exatamente. Meu amigo, isso vale para o seu casamento, para suas amizades, para o funcionário que você contrata, para sua vida profissional, para sua relação com o seu cliente. Pra tudo. Cara, isso é bíblico. A arrogância precede a ruína. Com certeza. E a gente precisa ficar de olho nisso. E você acha que eu não vivi essa fase? Cara, você vai ser... Imagina, são 1.000 clientes passa. Hoje, muitos estão comigo desde sempre, mas alguns entraram, saíram, voltaram. Mas você vai sentar na mesa com pessoas que não convivem com o Fábio de hoje, mas conviveram com o Fábio de um determinado período. E que vai falar, cara, esse Fábio é um arrogante, ele acha que a gente precisa dele, a gente não precisa. Porque eu vivi esse momento mesmo de achar que todo mundo precisava de mim, entendeu? Até a hora que eu vi, não, peraí. Quem se conheceu recentemente achou você tão tranquilo. Não, mas esse é um retrofit, é uma nova fase, entendeu? Eu já tô mais calminho. Mas assim, falando sério, cara, eu tive uma fase, porque imagina, eu tô contando pra você tá conhecendo meu produto agora, mas imagina esse produto desenhado 10 anos atrás, quando ninguém fazia isso ainda. O que você acha? Que você é o super-homem. Que você é um gênio. Que se o cliente não quiser, você vai desligar ele, azar o dele, ele que vai perder. Eu já tive esse momento. Né? Vem a vaidade, vem a insegurança. Né? Porque eu acho que uma das coisas que mais fazem a gente ser arrogante é insegurança. Se você é arrogante com a sua esposa, cara, você é arrogante porque você é inseguro. Você só é um carinha inseguro e frágil. É isso aí. Com e certeza. aí você tem que agir dessa maneira. Se você é arrogante numa negociação, é só porque você tá com medo dessa negociação. Tá com medo do que pode acontecer ali. Você não tem a segurança da sua entrega. Você não tem a segurança de quem você é. Né? E aí, sei lá, acho que eu encontrei essa paz, assim. Entendeu? Eu encontrei mesmo, cara. E hoje eu entendo que a gente tem que ter humildade até para saber onde não é o nosso lugar. Não, isso que você falou é uma coisa muito importante, velho, que o sucesso, ele vem vestido com essas pegadinhas, né? Normalmente de onde a gente sai, tipo assim, você é um cara que teve mais sucesso do que os outros, do que seus amigos, etc. E você começa a olhar para trás e fala, pô, existem diversos fatores que você olha e faz você se sentir
um cara superior. E você tem que estar sempre alimentando ali e cortando o seu ego diariamente pra você não entrar nessa onda. E também, hoje em dia, ainda existe um impulsionador disso, que é a internet. Que aí você tem um foguete disparando, que é botando você pra cima com 1000 mensagens diariamente. Tanto positivo quanto negativo. Exatamente. É importante. Que tem uma cacetada de gente falando: você é foda, você é isso, você é aquilo, não sei o que, você é lindo, é maravilhoso, você é o melhor cara da vida, você quer isso. E tem também, ao mesmo tempo, um bocado de invejoso falando: você não presta, você é aquilo, você não sei o que. Cara, se você não se blindar em relação a isso, você tá alinhado. Então, você tem que entender muito bem de onde você veio, quem você é, pra você não tá perdido. Vou te contar 2 historinhas bem simples. Quando eu decidi acompanhar mais de perto, né, tá mais frequente nos Estados Unidos, acompanhando a operação do Metropolitano lá, o que falaram aqui, eu falei: gente, eu preciso que vocês deem atenção aqui, porque eu vou dar minha atenção de gestão agora para a demanda nos Estados Unidos, porque é o modelo inicial de como internacionalizar o business, né? Então, preciso de uma atenção especial minha. E aí passei um tempo na Flórida, ficava indo, vindo, etc, mas 100% da minha energia estava lá. E aí teve uma hora que falaram assim: você não tá sabendo não o que aconteceu com o Fábio? O que foi? Não, ele quebrou e foi embora fugido para Miami. Aí eu, tá bom, ok. Ele quebrou, não vai dar conta de entregar não sei o quê, entendeu? Foi embora fugido para Miami. Brincadeira. Aí beleza, né? E aí fiquei um tempo acompanhando essa demanda na Flórida. Retornei agora por conta da nossa operação de São Paulo, porque a gente está preparando uma operação muito robusta para São Paulo capital, para a Grande São Paulo, porque eu atuei no Brasil inteiro, menos na Grande São Paulo, por N questões. E agora a gente viu que chegou a hora de, com maturidade, de atender o mercado de São Paulo de uma maneira muito sóbria, muito sólida. E aí eu acho que foi no Mato Grosso, alguém, não lembro, mas um executivo meu chegou e falou: Fábio, deixa eu te falar, estão falando aqui que você voltou agora porque você foi deportado. Primeiro eu fui porque eu estava quebrado, agora eu voltei porque eu fui deportado. Então, assim, você concorda que sempre vai existir um monte de gente para falar um monte de coisa? E assim, amigo, você que está me assistindo, porque você me acompanha, que falou isso, é só você olhar para a sua vida como um todo. Você só é uma pessoa frustrada. Você só é alguém frustrado que perde o seu tempo julgando, avaliando, palpitando a vida do outro, que tá nem lembrando que você existe. Perfeito. Cara, ditado simples pra gente entender como empreendedor, como que a gente toca, como as coisas. Olha, todo mundo que fala de você nas costas, por trás, você sabe por que ele tá falando por trás de você? Porque ele tá atrás de você. Com certeza. Você tá na frente. É impossível essa pessoa vir na sua frente e falar, porque ela precisa acelerar um pouquinho para te alcançar. Perfeito. Então, esse é a primeira coisa que eu falo aí para você que é empreendedor, cara, que tá na luta para fazer acontecer. Se estão falando de você nas costas, é porque estão atrás de você e não na frente. Porque quem tá na frente não se preocupa em ficar falando dos outros. Quem tá na frente em primeiro lugar, você perde algum segundo de seu tempo, Fábio, falando de algum concorrente, de alguma coisa, de alguma pessoa. Não, você tá focado nesse seu negócio, entendeu? Exatamente. Faça o seu, cara. Faça o seu. O cara que entende esse jogo não fica preocupado com o outro, né? Gente feliz não preocupa, não incomoda não, cara. Como melhorar, como otimizar o seu negócio e não tá nem aí para o que tá acontecendo ao seu redor. Então, cara, muito obrigado aí pela aula, né, que você deu aqui de como se diferenciar, de como utilizar o marketing e publicidade no negócio, como isso foi importante aí para você, como foi o crescimento do Metropolitano, o seu pessoal, a expansão. Eu acho que deu para ter uma noção aí grande de como envolver o cliente de seu cliente também, de trazer um pouco de sua história aí, de todas as superações que você teve ao longo desse processo. É um prazer ter tido aqui você com a gente. Diz um pouco aí pra galera que tá vendo a gente em casa como encontrar você nas redes sociais. Qual o Instagram do Metropolitano? 2 Instagrams, bem fácil, bem prático. O meu, fabio.ordones. Você não vai ver esse mega movimento super influenciador ali, mas eu compartilho conteúdos bem específicos a respeito das nossas realizações, do que a gente entrega como empresa, como Metropolitano. Uma pitadinha da minha vida pessoal também. E o outro Instagram, @Metropolitano Brasil. Nesses 2
dois Instagrams, você acompanha todo o movimento do Metropolitano e da nossa atuação, tanto aqui no Brasil, quanto também aí da minha atuação como gestor, como empreendedor e fundador desse negócio. Aí, ó, beleza. E se o cara quiser ser parceiro do Metropolitano, como é que funciona? Tem um site? Como é que entra em contato? Dentro do nosso Instagram do Metropolitano Brasil ou de www.nucleometropolitano.com.br ou metropolitanuusa.com, você consegue ali fazer um pré-cadastro. Se você é um profissional da área, você consegue se cadastrar já para poder participar, especificar, pontuar, gerar negócios e fazer parte da rede de relacionamentos gratuitamente. Se você é uma empresa interessada em formar uma comunidade ou em entrar em alguma das nossas comunidades, dentro do site do Metropolitano já tem o link ali de quero fazer parte e a nossa equipe comercial aí, nosso time de relacionamento, com certeza te procura para a gente poder começar isso. Se você é um profissional, já se cadastra. Quem sabe é você que tá numa viagem dessa aí pro Egito ou Pavilão, hein? É isso não aí. perde a oportunidade não, meu amigo. Cara, um abração, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar com você sucesso. aqui. E onde eu puder servir vocês, conta comigo. Obrigado, Beleza. pessoal. Valeu.